problema não é falta de fé, porque você pensa muito, você imagina, você sonha, tudo. Então, quer dizer, não é isto o teu problema. O teu problema está na atitude. Então, você deveria se corrigir a partir de hoje. Em vez de você dizer é falta de fé, porque isso a gente não tem dificuldade de confessar. Eu tenho pouca fé. Muitos crentes falam isso. Não, o teu problema não é pouca fé, porque a fé não depende de mim. A fé depende de Deus. Além de ser um dom, eu já nasço com fé. O nascimento já foi marcado por uma porção de fé que Deus pôs. Tanto é que a palavra de Deus, em Judas, no verso 20, você sabe que Judas, Judas, só tem um capítulo, mas no verso 20 diz o quê? Edificai a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então, Deus mostra um segredo, que está quase escondidinho, mas é forte demais. Quanto mais você ora no Espírito, isto é, quanto mais você ora em línguas, mais a tua fé é edificada. Então, você vai me perguntar, apóstolo, por que você, durante longos períodos, ficava orando no Espírito, até às vezes 10 horas ao dia? Por quê? Para edificar a minha fé, isto é, para aumentar a minha fé. Eu aprendi na Bíblia que a minha fé aumentaria quando eu me disciplinasse e me dispusesse a orar no Espírito, isto é, orar em línguas. Isso é para a fé. Mas o que é crer? Porque a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê, não é para o que tem fé. A possibilidade você abre quando você dá o passo de fé. A possibilidade você abre quando você toma uma atitude. Não tem uma pregação que eu não faça, que eu não convide o povo para sair da cadeira. E você vai dizer, mas para que, apóstolo? Por quê? Porque o fato de você se levantar, andar, ir na frente da igreja, é uma declaração para você mesmo que você está rompendo para aquela nova possibilidade. Então, gente, não existe as possibilidades se não houver uma atitude. Eu sempre digo, ninguém precisa de cobertor se não está no inverno. Isto é, no frio. Você não gera absolutamente nada ficando parado. Uma das coisas que você tem que compreender, a própria criação do mundo foi feita no movimento. Compreenda isso. Se você assistiu o meu seminário sobre Big Bang, a manifestação da glória de Deus, você vai ver. Tudo foi criado pelo movimento de Deus. E Deus se movimentou e tudo se criou. Amém? Então, Albert Einstein, ele tem uma revelação tão poderosa de Deus que ele conseguiu resumir em uma, vamos dizer assim, em uma fórmula. Ele põe assim, que matéria é igual a energia vezes velocidade ao quadrado. Sabe o que é isso? Ele estava descrevendo como tudo foi criado. Deus, com a sua glória, que nada mais é do que energia concentradíssima, começa a se movimentar de tal maneira que ele começa a criar matéria.
É isto que as nações hoje estão fazendo. Com aqueles túneis de velocidade, eles estão recriando matéria. É claro que quando você se movimenta e cria matéria, cria antimatéria. Mas assim foi como Deus fez, e é assim que a Bíblia descreve. Só que nós temos uma mente muito religiosa e achamos que tudo que é relacionado com Deus é religião. Não, gente. A religião foi criada pelo homem. O que você tem que ter com Deus é relacionamento. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você vai conhecer a palavra, mais vai ter de revelação e mais vai se mover no impossível. Te lembro, o impossível só existe porque os teus limites estão muito baixos. Sabe quando que as coisas são impossíveis para nós? Quando nós temos uma vida mediana. Quando nós estamos, na verdade, com a nossa régua na mediocridade. Por isso que somos medianos. Se você levantar a régua e dizer o meu padrão é o que está na Bíblia, a estatura de varão perfeito, você aumentou a possibilidade de você viver sinais, milagres e maravilhas. Porque o mínimo que pode acontecer em alguém que anda na estatura de varão perfeito são sinais, milagres e maravilhas. Então, para de pensar que Deus vai fazer. Não, Deus já fez. O que você tem que aprender é qual é a senha, qual é o código, qual é a chave de trazer da eternidade para a existência alguma coisa. E é o que nós vamos fazer a partir de sábado, nesta madrugada do impossível. Você está me compreendendo o que eu estou te falando? Tudo é possível para aquele que crê. Não disse algumas coisas, disse tudo. Jesus, quando está falando isso, ele está falando uma coisa que tira o chão daqueles que querem pôr a culpa nos limites, nas impossibilidades. Compreenderam o que o Senhor está falando? Tudo é possível para aquele que crê. Amém? Então, o que está faltando para você viver aquilo que ainda você não viveu? Dar um passo. Tomar uma atitude. Se levantar da cadeira. Uma das coisas muito frequentes que eu exercito é o seguinte: quando eu creio em algo, seja numa profecia, seja numa visão, seja numa palavra pregada por alguém, eu ponho uma oferta no altar. Por que eu faço isso? Porque uma das coisas que se tem que compreender é o seguinte: o meu bolso, ele precisa se converter. É a única região da minha vida que ela pode ser tocada por um principado chamado Mamon. Então, é quase uma área da nossa vida isolada de Deus. Por isso que Jesus falou, não tem como servir a dois senhores. Por quê? Porque esta área é uma área que eu escolho servir a quem eu quero servir. Então, o que eu faço? Baseie naquilo que Moisés falou com o faraó. O faraó disse assim, não, vocês podem adorar ao Senhor de vocês, só não levem os seus bois e os seus cordeiros